Vamos lá, primeiro ano. Agora eu vou fazer as atividades, vou resolver as atividades junto com vocês aqui do PET, primeiro ano, semana 1, volume 2 de Física. Fechou? Então vamos lá, presta atenção aí nas correções. Vamos lá. Vamos lá, gente, começando as correções aqui. Mas olha só, antes de olhar as correções, gente, antes de olhar as respostas, tenta fazer você. Assiste, se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui, ó, com conteúdo, com a explicação da matéria, para você conseguir fazer esses exercícios. Eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Tenho certeza que você consegue. Não vai direto para as respostas sem assistir esse vídeo de matéria e sem tentar fazer o exercício, senão você está sabotando você mesmo, beleza? Tenta assistir, tenta fazer. Ah, Hugo, não consegui. Aí vem para a correção, onde eu faço uma correção bem comentada. E aí, cara, você vai ficar, ó, muito bom. Você vai ficar sinistra em Física do primeiro ano. Fechou? Vamos lá. Olha lá, ó, questão 1. Na questão 1 ele fala o seguinte. Uma partícula, gente, uma partícula é um corpo que a gente despreza as dimensões desse corpo. A gente já falou sobre isso lá atrás. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme. Então ele anda em linha reta com velocidade constante. Isso a questão já te disse. A função horária da posição no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, no SI, lembrando, o SI da posição, metros, o SI da velocidade, metros por segundo, e o SI do tempo, segundos. Vamos lá. A posição em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. A equação é S é igual a menos 2 mais 5 vezes T. Olha aqui, gente, ó. Essa aí é atividade 1. S é igual a menos 2 mais 5 vezes T. Né? Essa interrogação é um vezes, né? Então vamos lá. A equação da posição, ela fala que S é igual a SO mais V vezes T. Com isso, nós concluímos que a posição inicial vale menos 2, a velocidade vale 5, tá? É isso que essa questão te diz. Hugo, como assim posição inicial igual a menos 5? Desse jeito aqui, velho, ó, saca só. Suponhamos que aqui é um campo de futebol, igual eu já falei, 0 metros é o meio do campo. Se aqui no final, lá no gol, é a posição 50 metros, para a direita foi positivo, então para a esquerda, negativo. Aqui do ladinho, aqui, ó, deve ser o menos 2 metros mais ou menos, ó. Ou seja, para a esquerda, menos 2 metros, tá bom? Ou seja, esse cara começou a correr, se fosse um campo de futebol, né, se fosse um exemplo desse tipo, ele começou aqui, ó, um pouquinho para trás, tá bom? É isso que ele quis dizer. Então, neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Progressivo. Por quê, meu irmão? Porque ela é positiva. Beleza? Velocidade igual a 5, posição igual a menos 2. Então, 5 metros por segundo e progressivo. Beleza? Essa é a questão 1. Vamos para a questão 2. Vamos lá. Vamos lá, questão 2, gente. Leia comigo aí. Leia aqui embaixo. Vamos ler junto. A posição de um móvel em movimento uniforme, velocidade constante, varia com o tempo conforme a tabela a seguir. Ó, a tabela embaixo, gente, ó, a posição era 25, depois foi para 21, depois foi para 17, depois foi para 13, depois foi para 9, depois foi para 5. Essa é a posição num tempo aqui embaixo em segundos. Então vamos lá, gente. Se a velocidade foi uniforme, ela é a mesma o tempo todo. Qual que foi a velocidade desse corpo? Qual que é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né? Foi isso que nós aprendemos. A velocidade média ali é ΔS sobre ΔT. Então tá bom. Qual que é a velocidade final desse corpo durante esse intervalo de tempo? Ele foi de 25 até 5, então 5. E a inicial? 25 menos 25 dividido por... Qual que é o tempo final? 5. Qual que é o tempo inicial? 0. Ou seja, a velocidade vai ser igual a 5 menos 25 menos 20.
5 menos 0, 5. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, essa velocidade é igual a menos 4 metros por segundo. Essa é a velocidade desse corpo. Vamos ver se faz sentido? Olha só, se ele tinha a posição 25 e caiu para 21, quantos metros que caíram? 4. Ou seja, caíram 4 metros em 1 segundo. Esse é o significado da velocidade, velho. 4 metros por segundo, né? Menos 4 metros por segundo significa que a posição cai de 4 em 4. Olha aqui, 25 caiu 4, 21. 21 caiu 4, 17. 17 caiu 4, 13. 13 caiu 4, 9. 9 caiu 4, 5. Quando eu falo caiu, eu estou falando de subtrair mesmo. Esse carro, ele está com a velocidade negativa, ele está diminuindo a sua posição, tá bom? Então, vamos lá. A equação horária desse movimento é, equação horária é S é igual a SO mais V vezes T. Quem que é o SO desse movimento, gente? Quem que é a posição inicial? 25. Então, S é igual a 25 menos 4T, porque a velocidade é menos 4. Então, neste caso aí, ó, vai ser letra B de bola. S é igual a 25 menos 4T. Beleza? Então vamos lá, agora ó, questão 3. Vamos lá. Agora questão 3, gente. Ó, mas antes de fazer a questão 3, você tentou fazer isso antes aí, né, velho? Tentou fazer isso aí, pelo amor de Deus. Não sabote você mesmo. Vamos lá. Questão 3. Raciocina comigo, olha só. Leia comigo, leia juntinho. Sabendo que a posição de um corpo com o tempo e obedece à função horária dessa funçãozinha aqui, ó. Vamos lá, sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, e ele deu aí, ó, S é igual a menos 100 mais 25 vezes T. Determine. Tá bom, interrogação é um vezes, tá? Foi um erro de digitação aí da galera. Inclusive, galera do PET, se alguém estiver assistindo aí, usa LaTeX para fazer essas apostilas, velho. LaTeX vai te ajudar, não dá esses errinhos, vai ficar sinistro. Mas vamos lá. Ó, S é igual a SO mais V vezes T. Essa é a função da posição. Gente, um macete, ó. S é igual a SO mais V vezes T. Essa é a fórmula do sorvete. Sorvete, tá bom? É um movimento uniforme. Ele tem essa função temporal. Então vamos lá. A função que ele deu no enunciado foi S é igual a menos 100 mais 25T. O que ele quis dizer com isso? Qual que é a posição inicial desse corpo? SO igual a menos 100. E qual que é a velocidade? 25. Pronto, agora eu entendi tudo que a questão me falou. Anotei os dados da questão. Vamos ver agora o que a questão pede. Na letra A, ela pede o seguinte. O espaço no instante 8 segundos, né? Ele quer saber a posição no instante 8 segundos. Então vamos lá, vou resolver aqui, ó. S é igual a menos 100 mais 25 vezes 8. Então, S é igual a menos 100. Ó, 25 vezes 8. 25 vezes 4, 100. Então, peraí, 100 vezes 2, 200. Então, 25 vezes 8, 200. Então, mais 200. Posição final, então, igual a 100 metros, né? Vamos ver se faz sentido isso? Ele anda 25 metros a cada 1 segundo. Então, peraí. 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. Então, em 8 segundos, ele andou 200 metros. Se ele estava na menos 100, ele foi para 100. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Tá bom? Essa aqui é a resposta da letra A, galera. Agora eu vou fazer aqui em cima, ó, letra B lá em cima, vamos lá. Um instante quando o móvel passa na origem das posições. Opa! O que é a origem das posições? Cara, origem das posições é a posição 0. É quando a posição é igual a 0. Então vamos ver. Ó, S é igual a SO mais V vezes T. Essa é a fórmula da posição. Uma dica. Em todo exercício de física, escreve a fórmula antes de sair jogando os valores. Isso te ajuda a memorizar. Você já parou para pensar como que um professor de física, né? Como que seu professor de física aí no colégio, como que eu,
consigo memorizar esse tanto de fórmula de física? Cara, toda vez que eu vou fazer o exercício eu escrevo a fórmula, porque senão eu vou esquecer. Do mesmo jeito que você esquece, eu também esqueço, né? Então o que acontece? Primeiro, não esqueça das datas comemorativas. Segundo, não esqueça das datas de física, tá bom? Principalmente a galera aí, não esquece o aniversário da namorada, não, que o bicho pega. Vamos lá. S é igual a SO mais V vezes T. Então vamos lá. Ele quer saber qual que é o tempo que ele cruza a posição inicial, que era a posição das origens. Então, 0 é igual a menos 100 mais 25 vezes T. Observem que na letra A, ele queria saber a posição no instante 8. Então, eu substituí 8 no lugar do tempo. Na letra B, ele quer saber o tempo que o carro passa na posição 0. Então, eu substituí a posição final por 0 e deixei o tempo que eu quero achar. Menos 100 passa para o lado de cá, 100. Então, 100 é igual a 25t. Passa 25 dividido, 100 dividido por 25 é igual a t. Ou seja, t é igual a 4 segundos. Essa é a resposta da letra B. O que aconteceu com esse corpo, gente? Ele saiu do menos 100 e foi andando. Depois de 4 segundos, ele estava na posição 0. Foi isso que aconteceu. Tá bom? E na letra C? Informe se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Galera, peraí. Velocidade positiva? É positiva. Então é ida, progressivo, acabou. Tá? Não precisa ficar quebrando cabeça, não. Velocidade positiva, ida, progressivo. Velocidade negativa, volta, regressivo. Ponto. Viu? Isso daí é a resposta da letra C. Beleza? Então, letra C, movimento progressivo, porque a velocidade era positiva. Beleza? Representando este movimento, olha só o que aconteceu aqui neste movimento aí, ó. Este corpo começou na posição menos 100, passou pelo 0 e foi para 100. Ele gastou, vou pegar aqui outra cor, 4 segundos para chegar até o 0, depois 4 segundos para chegar até o 100. Beleza? E ele fez esse percurso com uma velocidade positiva que era igual a 25 metros por segundo. Por isso, movimento progressivo. Beleza? Vamos lá então, galera. Questão 4. Vamos lá. Vamos lá, galera. Questão 4. Lê comigo aí, ó. Lê comigo aí embaixo aí, ó. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante, movimento uniforme, e positiva de 72 km por hora. Epa, ó. Trem 200 metros, velocidade 72 km por hora. Estão em unidades diferentes ali. Desconfia. Mas vamos lá. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros. Gente, vamos desenhar? Ó, vou desenhar o trem e vou desenhar a ponte. Vou desenhar a ponte, tá bom? E ele quer saber o tempo para o trem atravessar completamente essa ponte. Então, veja bem. O tamanho do trem, 200 metros. E o tamanho da ponte, 50 metros. Tá bom? Então, veja bem, galera. Veja bem. Para o trem atravessar a ponte inteira, concorda comigo que o final do trem, a bundinha do trem, né, o finalzinho do trem, o último vagão lá, precisa ultrapassar toda a ponte? Então, olha só, vou fazer aqui de vermelhinho, ó. Isso aqui é o que eu vou chamar de SO. Por que, Hugo? Porque quando esse ponto chegar até aqui, esse trem ultrapassou toda a ponte. É como se fosse a caneta, fosse o trem, ó, ela vai quando a bundinha da caneta aqui, ó, a bundinha da caneta passou no final da ponte, ele ultrapassou toda a ponte. Então, qual a distância que o ponto que eu marquei como referência no final do trem andou? Ele andou
250 metros. Ou seja, se eu marco um pontinho aqui no final do trem, ele andou 250 metros. Façam o desenho sempre na questão de física, vai te ajudar. Então, o ΔS, 250 metros, tá bom? Aí ele falou que esse corpo tem uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Opa, lembra das velocidades manjadas que eu falei com você lá no vídeo anterior, lá atrás? Lembra? Gente, se não viu, volta lá no volume 1, que você vai perceber e vai entender. Essa velocidade de 72 km por hora, ela já é manjada. Qual que é em metros por segundo, gente? Qual que é com que é? Beleza, escutei aí você falando 20, pô, saudade de sala de aula, dentro de sala de aula, a galera falando 20 metros por segundo, tá bom? Ou seja, se eu estou falando distância em metros, eu vou jogar a velocidade em metros por segundo, meu irmão. Sempre que caiu 36, 72, 108, já desconfia que vai precisar converter, tá bom? Isso aí já é uma dica nas questões de física. Então vamos lá. Ele pergunta, calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte. Galera, eu tenho velocidade e tenho ΔS. Qual fórmula que utiliza velocidade e ΔS? V é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, 20, que é o V, é igual a 250 dividido por ΔT. Vou passar o ΔT multiplicando, vou passar o 20 dividindo. Então, ΔT é igual a 250 dividido por 20. Cortei, cortei. ΔT é igual a 25 dividido por 2. ΔT, então, são 12,5 segundinhos. É o tempo que esse veículo, que esse trem demora para ultrapassar uma ponte de 50 metros. Tá bom? Essa que é o tempo que ele ultrapassa essa ponte por completo. Tá bom? Se a gente observar, ele andou 250 metros. Beleza? Então, vamos lá. Questão 5. Vamos lá. Vamos lá, agora questão 5 para encerrar e ficar livre de Hugo. Não vai me ver mais durante essa semana, né? Brincadeira. Assiste os vídeos aí tudo aí. Vamos lá. Ó, o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel. Lê embaixo, lê comigo aí, ó. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros, com o tempo em segundos. Então é um gráfico de posição por tempo. Determine o valor da sua velocidade média. Lembrando que no MRU, a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. O que ele quis dizer com isso? Olha aqui para mim, olha meu olho. Ele quis dizer que quando o movimento é uniforme ou retilíneo uniforme, o módulo da velocidade ali, ele não varia, né? Então é o mesmo sempre. Então a velocidade instantânea é igual à média. Hugo, qual a diferença de velocidade instantânea e velocidade média? Se você não entendeu isso, você não sabe disso, volta nos vídeos do volume 1 para você saber. Basicamente, a instantânea é aquela velocidade que você está em um determinado instante. Velocidade média é aquela que você fez como se você estivesse fazendo o percurso todo com a velocidade média, com a mesma velocidade. Como se fosse o seguinte, você sai de Montes Claros a Belo Horizonte e gasta 5 horas. Vamos lá, acompanha o raciocínio. Se você sai de Montes Claros para Belo Horizonte, que são 500 km de distância, e gasta 5 horas, peraí, qual a velocidade desse corpo? 500 dividido por 5, 100 km por hora. Ótimo. Peraí, mas tem como você colocar 100 km por hora e viajar o tempo todo? Não tem. Então, a velocidade instantânea é que você tem em determinados momentos. E a velocidade média é quando você pega todo o ΔS e divide por ΔT. No caso do movimento uniforme que nós estamos estudando, movimento retilíneo uniforme, nesse caso em linha reta, a velocidade instantânea é igual à média. Por quê, Hugo? Porque ela não muda, é uniforme, ela é sempre a mesma. Então é a mesma sempre. Ou seja, instantânea é igual a velocidade média. Então, vamos analisar esse gráfico aqui que ele pediu. Olha só, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Dei um zoom. E olha aí. Agora conseguimos enxergar ele perfeitamente. É um gráfico de posição em metros por tempo. Faz isso sempre. Sempre olhe de que é esse gráfico antes de sair fazendo a questão. Vou aumentar aqui até para melhorar aqui
a visão, ó. Então, olha só. Gente, no tempo 0, ele estava na posição 2. No tempo 1, ele estava na posição 5. Vou fazer de duas formas, vou fazer por lógica e depois por conta. Pera aí, de 2 para 5 a posição aumentou em quanto? Em 3. Em quanto tempo? 1 segundo. Então, são 3 metros por segundo que ela aumenta. A velocidade, 3 metros por segundo. Mas tá bom, vamos fazer por conta. Olha só. V é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que foi o ΔS? Qual que é a posição final? 5 metros. Qual que é a posição inicial? 2 metros. Qual que é o tempo final? 1. Qual que é o tempo inicial? 0. Ou seja, velocidade igual a 3 metros por segundo. Tá bom? Vamos ver se a velocidade é sempre a mesma? Vamos pegar um intervalo de 1 até... vou subir aqui um pouquinho, ó. De 1... Pera aí, bichinho. Aí, pronto. De 1 até 2 segundos. Pô, fiquei espremido aqui, né? De 1 até 2 segundos, vamos. Ó, V é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é o ΔS de 1 até 2 segundos? 8, ele saiu do 5 e foi para o 8. Então, ΔS é posição final, que é 8, menos a posição inicial, que é 5. Observe que eu estou pegando só esse trechinho aqui agora para calcular. E o tempo? Final foi 2, inicial foi 1. Ou seja, velocidade 8 menos 5, 3. 2 menos 1, 1. Então, 3 metros por segundo. Viu que doido? Cara, se você pegar qualquer variação desse gráfico, sempre é a mesma, porque ele é uma linha reta, é o que a gente chama de uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, isso daqui, né? Então, o que acontece? Neste caso, a posição está aumentando conforme uma reta, ou seja, calcular a velocidade em qualquer posição desse gráfico vai ser sempre a mesma, que é quanto? Ó o dedinho ali, ó, 3 metros por segundo, beleza? Então, gente, esse aqui foi o exercício 5 do PET da semana 1 do volume 2, tá bom? Espero ter ajudado todo mundo e vamos ficar esperto, logo logo eu lanço a matéria da semana 2. E antes de fazer o exercício, assiste o vídeo de matéria, velho, pra ficar, ó, sabendo tudo de física. Beleza? Valeu, galera. Um abração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aí. Falou!